Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Mais uma vez, nós vamos reflexionar sobre o capítulo 27º das páginas luminosas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, como nós precisamos, nós vamos fazer uma leitura de introdução para que nós possamos fazer a prece para beneficiar o nosso ambiente e o futuro ambiente daquelas pessoas que estiverem ouvindo esse vídeo. Vamos abrir aleatoriamente uma página aqui da Vinha de Luz, da psicografia do nosso amado Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos lá. Abrindo aleatoriamente, nós encontramos a lição número 74. Maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou espera, menosprezando os colegas de luta. É isso aí, meus irmãos. Essas criaturas estimam as apreciações desencorajadoras, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados da realização já feita. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores ou aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto as que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as com óleo da perversidade oculta. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o desídio, quando percebem que o êxito vem próximo. É dissídio. Espalham-se suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições do lobo. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. É hipocrisia. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece
cheio de oportunidades e significação. Como nós vemos, queridos irmãos, em toda parte, mesmo nos nossos meios, que devemos respeitar profundamente, existem essas pessoas que procuram de todas as maneiras. São irmãos infelizes e perturbados que vão acordar mais tarde na espiritualidade de maneira dolorosa e sofredora. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Jesus que a todos que ouvirem esta mensagem possam receber as vibrações destes comentários e da nossa prece, que possa envolver a todos. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, ajuda-nos mais uma vez com a inspiração através dos mensageiros da Tua Divina Misericórdia, para que nós possamos executar este pequenino trabalho de leitura, de interpretação e de Teus ensinamentos, Senhor, para que nós possamos absorver, a fim de melhorarmos a nossa condição moral, que tanto precisamos, porque somos, Senhor, com certeza absoluta, espíritos imperfeitos que ainda estão engatinhando na senda da evolução espiritual. Mas, como os acontecimentos da vida não acontecem de imediato, nós teremos que incorporar a humildade, a paciência, a resignação, a fé e a coragem para assumir as nossas responsabilidades a fim de corrigirmos todas as nossas falhas para um dia termos a felicidade da emancipação definitiva da nossa alma. Obrigado, Mestre querido, por tudo. Que a Tua luz, que a Tua paz seja conosco, que possa beneficiar a todos os doentes, principalmente do coronavírus e todas as outras doenças, como tuberculose, lepra, câncer, pênfigo, a obesidade mórbida, a hipertensão perigosa, a gastronomia muito prejudicada, muito doente, os doentes dos pulmões, do coração e do cérebro. Obrigado, Senhor. Que a Tua luz se faça para nós, agora e sempre. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Pai em todo o universo infinito. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos dar prosseguimento à nossa reflexão. Hoje nós temos a reflexão novamente do capítulo 27, cuja coletânea de sublimes mensagens nas páginas luminosas do Evangelho, nós vamos falar sobre a prece, porque esse capítulo, o título dele é Pedir, Pedi e Obtereis. Isso é uma prece, uma rogativa que nós fazemos ao nosso Pai Supremo, através do nosso amado Mestre Jesus. Então, neste capítulo que nós vamos abrir agora aqui, para
fazer umas considerações, nós temos aqui, por exemplo, 8 tópicos de sublimes mensagens que os Espíritos trouxeram referente a todos os ensinamentos nesse sentido de Jesus, quando passou pelo nosso orbe. Aqui nós temos, por exemplo, qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Na instrução dos espíritos, nós temos maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. São os 2 últimos tópicos desta coletânea de sublimes instruções do plano espiritual. Nós temos os dois últimos tópicos do nosso capítulo 27, que fala sobre a maneira de orar. A maneira de orar e qualidade, né? Felicidade que a prece proporciona. Nós, para falarmos somente desses 2 tópicos, seria o tempo, digamos, não alcançaríamos o nosso tempo. Então, nós vamos procurar retroceder um pouquinho para que a gente possa compreender esses 2 tópicos. Nós temos no primeiro item do nosso capítulo 20, qualidade da prece. A qualidade da prece, Jesus nos mostra através do seu ensinamento, no capítulo 6, das anotações de Mateus, no tópico 5 e 8. Nós vemos aqui no primeiro tópico dele, qualidade da prece, que nós não devemos procurar fazer uma prece para aparecer, para demonstrar que nós estamos, digamos assim, nos sublimando ou querendo nos demonstrar como santos. Não. Ele recomenda o seguinte, que nós, quando fizermos uma prece, teremos que nos recolher ao nosso quarto, fechar a porta e fazer a prece em secreto, porque nosso Pai vê tudo que nós dizemos, que nós pensamos em secreto. O que ele quer dizer com isso, de fechar a porta do nosso quarto? Na realidade, não é o quarto material, é a nossa mente. Nós temos que nos recolher dentro de nós mesmos e buscar com muita profundeza o profundo respeito, humildade e amor diante da grandeza infinita e absoluta de nosso amado Pai, o nosso Criador Supremo, que sabemos que é o soberano absoluto do universo infinito. Então, assim sendo, nós fazemos a nossa prece, entendeu? E o que acontece? Nós seremos ouvidos se nós observarmos essa condição de humildade, respeito e amor. Então vamos ver o que fala o tópico número 22 deste capítulo. A instrução dos Espíritos diz o título é Maneiras de Orar. O que será isso? Vamos ver. Então ele diz aqui que o nosso dever
E todas as vezes que nós acordarmos pela manhã e antes de dormirmos à noite, nós devemos, ao acordar, a primeira lembrança que deve vir no nosso pensamento é a prece. Porque é um dever primordial. Nós recebemos toda a nossa vida, a cada segundo da nossa existência, nós somos alimentados pelo pensamento supremo, misericordioso e complacente de nosso amado Pai, o Deus de amor que nós adoramos. É esse Pai querido que serve a todos nós, como falou Haroldo, é o maior dos servidores e nós desconsideramos isso. Então é necessário que nós sejamos gratos a essa misericordiosa bondade do nosso Criador Supremo. Nós somos muito pequeninos, queridos irmãos. Nós somos infinitamente pequenos e insignificantes. Porque, segundo Camilo Flammarion, o planeta Terra representa como se fosse uma poeira cósmica de uma micropartícula suspensa no cosmo infinito do universo de nosso Pai. Então, que somos nós? Se o planeta é um microgrão de pó. Então, nós não devemos, de maneira nenhuma, buscar aparecer que nós somos isso, somos aquilo, orgulhosos, vaidosos e tudo essas coisas, que isso degrada a nossa condição espiritual. E dessa maneira nós precisamos seguir as instruções, os ensinamentos sublimes de nosso mestre querido, nosso amado Jesus. Então ele fala, através do mensageiro divino que veio a Kardec, ele instruiu através da inspiração essas palavras aqui, da instrução dos Espíritos. Essa instrução vem através da mediunidade de inspiração do Mestre Kardec. Então, vamos ler um pedacinho aqui para a gente compreender melhor. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa, ou seja, ao acordar, deve ser a prece. Ele observa o seguinte: quase todos vós orais, mas quão poucos são aqueles que sabem orar. Que importa ao Senhor um acervo de palavras que às vezes se transforma em condição oca, repetida uma atrás da outra, como oração, como um dever que a gente cumpre, porque chegou a hora de fazer aquilo, nós temos como rotina. Não é assim, gente. A prece verdadeira tem que surgir de dentro do nosso sentimento mais profundo do nosso coração. E o nosso pensamento, como força magnética que envolve o fluido cósmico universal, que é o hausto divino de nosso Pai, é como se fosse a sua respiração. Vamos fazer essa comparação até quase que desrespeitosa, mas o Pai sabe que nós somos espíritos perfeitos. Então, nós ficamos mergulhados
neste fluido como peixes dentro da água. Tudo o que existe no universo está mergulhado neste bendito e complacente fluido do pensamento divino de nosso Pai. Então, qual é a nossa obrigação? Nós precisamos considerar que ao entrarmos em sintonia com as ondas palidíssimas e o reflexo do pensamento do nosso Pai, que são um potencial infinito, nós devemos guardar o respeito mais profundo, o comportamento mais adequado para ficarmos na presença do divino juiz, do nosso Pai, que é o governador, é o soberano absoluto do universo. Então, o que acontece? Assim, nós devemos, ao invés de pedirmos para melhorar os nossos empreendimentos terrenos, para nos dar alegria, felicidade e riqueza, todas essas coisas, nós devemos pedir o quê? A nossa melhoria moral, coisa que a gente esquece muito. Isso é muito esquecido entre nós. Nós esquecemos da espiritualidade e focamos todos os nossos pensamentos, desejos e hábitos nas coisas materiais, que elas vêm e passam. São como que uma coisa quase que abstrata, porque só precisamos dessa existência para corrigir os nossos defeitos de muitos e muitas encarnações, de milênios incontáveis. Gente, parece brincadeira, mas isso que é a verdade. Então, o que acontece? Nós precisamos desse alimento espiritual que são as virtudes, a bondade, a humildade, a paciência, resignação, a coragem, a fé. A humildade é que nos aproxima muito de nosso Pai, porque diante da humildade do nosso coração, entendeu? Ele considera os nossos apelos humildes. Por isso que nós devemos orar de maneira correta. Pedimos tudo aquilo, não para nós somente. Quantos espíritos desencarnados que sofrem terrivelmente, que estão agoniados, os que se encontram em coma no plano espiritual, gente, não é brincadeira não. Os terrivelmente tristes, os desalentados, os desesperançados, os descrentes, os oprimidos, os espíritos em depressão, os suicidas e aqueles que são comprimidos pela terrível dor do remorso. Porque nós, em vidas anteriores, nós realmente nos desviamos do verdadeiro caminho que devemos seguir. Quem é o guia do nosso caminho? Está dentro de nós, a nossa consciência. É justamente o correspondente vibratório do pensamento divino de Deus, nosso Pai, está dentro de nós. Ele sempre nos aconselha a humildade, mas o que nós fazemos? Nós não ligamos. E a pessoa costuma com a gíria dizer que nós somos quadrados. Não sou quadrado. Não é assim. É bem diferente. Porque quando nós deixamos este casulo,
que é o corpo físico, advém justamente o arrependimento, a mágoa, a tristeza, o desespero, gente. Porque nós desrespeitamos uma lei sacrossanta de nosso Pai que nos indica o caminho certo, mostra para nós como devemos proceder. A vinda do maior de todos os vultos espirituais grandiosos, Jesus, nosso Mestre, que ao descer na terra precisou de uma redução de 30.000 anos para reduzir paulatinamente a sua condição até poder encarnar num corpo físico que devia ser de constituição bastante elevada para suportar a grandiosidade da vibração desse espírito. Então, é muito difícil para nós compreendermos muitas vezes, porque, como diz os mentores espirituais de alta condição, dizem que o maior sofrimento do Divino Mestre não foi carregar aquele madeiro infamante para ir para o Monte Calvário. Foi justamente a redução durante 30.000 anos para chegar à condição de poder encarnar na Terra para trazer amorosamente para nós, com todo o seu carinho, a mensagem viva da palavra divina de Deus, nosso Pai. É isso aí, gente. Então, diante disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos demasiadamente reflexionar, pensar sobre todas essas coisas e procurar melhorar alguma coisa dentro de nós, absorver esse ensinamento tão profundo para que ele possa modificar de alguma maneira o nosso interior. O verdadeiro destino nosso é justamente a condição de espírito superior. Para chegarmos a essa condição, nós precisamos fazer um esforço muito grande para melhorar a nossa condição espiritual. Então, nós temos que trabalhar intensamente, fazer o possível para olhar para o nosso semelhante e não julgarmos como nós fazemos. Nós somos preconceituosos, nós somos vaidosos, nós somos, enfim, todos os defeitos possíveis nós temos, cheios de vícios de toda a natureza. Nós vemos, por exemplo, os nossos irmãos obsessores. Uma verdadeira lástima. O sofrimento desses amados irmãos é demasiadamente grande. E eles estão tão anestesiados, eles estão tão aclimatados àquela condição que já estão insensíveis a certas coisas. Até que a providência de Deus, nosso Pai, os toca. Aí eles despertam. Quando eles despertam, meus irmãos, quando nós despertamos, porque muitas vezes nós somos obsessores também, mesmo na carne. Então nós despertamos para aquilo, para aquela condição, nós ficamos numa tristeza que
de maneira impressionante. Então, meus irmãos, vamos fazer o possível para evitar acusar os nossos irmãos e fazer deles, digamos assim, o alvo das nossas críticas. Vamos procurar melhorar a nossa maneira de orar. Nós precisamos buscar na profundeza mais remota do nosso ser o respeito profundo, a humildade e o amor, para entrarmos em sintonia com os palidíssimos reflexos da mente divina de nosso Pai. Então, as lições do Divino Mestre nos mostram todas essas coisas. Nós temos, na eficácia da prece, na transmissão do pensamento, nós temos essas indicações. Como a prece se transmite, como vai até o objetivo que nós precisamos alcançar. Nós temos o som que é envolvido pelas ondas sonoras do ar. O ar conduz, mas são restritas até certo ponto, depois elas se apagam. Mas o fluido cósmico universal, ele atravessa o infinito. Ele vai aonde nós nem imaginamos. Então, quando nós concentramos os nossos pensamentos com aquele respeito, humildade, com amor, nós entramos em sintonia com esse fluido, porque esse fluido é o reflexo do pensamento de Deus, nosso Pai. Então, o que é que acontece? Esse fluido serve como veículo para as vibrações amorosas e humildes dos nossos corações, através do nosso pensamento. Então, a gente viaja, digamos assim, através da prece, até o objetivo que ela alcance. Porque nós temos necessidade desse, digamos assim, dessa energia, dessa força. É como se fosse uma bateria e tem que estar bem carregada para transmitir realmente através das ondas do rádio aquela mensagem de onda que a televisão, o rádio, esses aparelhos todos captam. Mas o nosso aparelho, gente, é muito mais sofisticado. É muito mais grandioso, porque ele foi criado por Deus, nosso Pai. E as criações de Deus são perfeitas. Nós temos como exemplo a nós mesmos. Nós somos imortais. Nós somos indestrutíveis. Nada nos destrói. Nem fogo, nem nada. Então, o que acontece? Nós precisamos conservar essa dádiva divina, que foi a nossa criação, e procurar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para, digamos assim, agradecer a essa grandeza misericordiosa de Deus, nosso Pai, que nos premiou com tudo isso. Então, nós vemos aqui também o último tópico, é felicidade que a prece proporciona. Isso aqui é uma mensagem do Espírito chamado Santo Agostinho, que a Igreja deu esse título e dá título a todos aqueles espíritos
que alcançaram uma condição de superioridade moral. Muito bem. Então, ele diz para nós o seguinte: vinde todos vós que desejais crer. Né? Os espíritos celestes acorrem a vós apresentar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé. Sabe por quê, gente? Santo Agostinho foi um espírito de grande depravação. Ele não acreditava em nada, era completamente, digamos assim, arredio a tudo que era religião, a tudo que era conselho para conservar a virtude. Mas ele tinha como mãe um espírito muito elevado, que a igreja conhece por Santa Mônica. Sua mãe passou 28 anos orando constantemente para que esse espírito fosse socorrido. E ele foi. Chegou a um ponto que ele, digamos assim, arriou o escudo e teve que se render. Então ele começou a verificar quanto erro ele havia cometido. Nós sabemos, como Paulo de Tarso, infelizmente, é uma verdade incontestável. Saulo de Tarso, quando ainda com Saulo, ele perseguiu os cristãos. Houve um êxodo em Israel. Quase todas as pessoas que se dedicavam ao cristianismo fugiram para longe. Inclusive Áquila e Prisca, que foram para o deserto de Palmira. Trabalhavam como tecelões. Mas Saulo chegou às portas de Damasco e foi, por obra e graça da bondade do Mestre, visitado por ele. O Mestre apareceu a ele nas portas de Damasco e foi a transformação dele naquela hora. Ele acabou aderindo ao cristianismo porque ele viu que ele estava errado, etc, etc. Foi parar em Palmira. E lá ele travou conhecimento com Gamaliel. E Gamaliel perguntou para ele não sabia o que fazer. Ele não se lembrava que era tecelão, que tinha aprendido esse ofício. Então, o que acontece? Gamaliel fala para ele: escuta, o que tu aprendeste com a bondade do teu pai? Ele me mandou aprender o ofício de tecelão. Eu disse: olha, você não poderia ter maior prêmio da tua vida como essa. Então executa esse problema. E ele foi para o deserto. Entendeu? Por quê? Esse casal, Áquila e Prisca, foram para o deserto para fugir da perseguição que Saulo estabeleceu em Jerusalém. Olha, vemos aí, ele modificou por completo. Então, meus irmãos, a prece e a força divina e amorosa e complacente do Divino Mestre modifica porque é originária de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Obrigado a todos os irmãos. Que a bondade de Jesus abençoe a todos nós e louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto
de nosso amado Pai. Graças a Deus.